Nossa vida é definida por oportunidades, inclusive aquela que perdemos. Como quantas vezes deixamos-nos de não nos importar com a dor alheia. Eram simples oportunidades do céu para desenvolver melhor nosso caráter, para proporcionar crescimento espiritual, maturidade para recebermos bênçãos que ainda não recebemos. Perceba quanto prejuízo nós deveríamos cabalmente de abrir mão de tudo que nos tem trazido tantos prejuízos em nossa vida. Você não acha? E quando a dor do próximo não te afetar, então quem precisa de ajuda é você ou eu. O amor é muito mais que um sentimento. Amor é um princípio, é um poder. Ele tem maneiras particularmente eficientes de encontrar os nossos pontos mais fracos em nossa vida. Não é verdade? Pense bem a respeito. Ao mesmo tempo, ele é a sabedoria dos loucos e incrível é a loucura dos sábios. O mundo tem uma falsa premissa do que é o amor verdadeiro. Ele não é uma emoção, tão menos um impulso, mas uma vontade santificada na alma. Esse é um pensamento extraído de um livro maravilhoso, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 206. Quantas vezes este tipo de amor pode ser manifestado também, lógico, através de um abraço, que pode traduzir em inumeráveis palavras, sem elas terem sido ditas, porque o abraço é a expressão da alma humana, ou, se você preferir, a expressão humana da alma. Porque ainda que o sofrimento torna as horas eternas, não é verdade? O prazer as faz voar. Então, quando os dias não estiverem bons, como aqueles dias nublados seguidamente, se sair na chuva, cante. Busque pelo arco-íris. Quando escurecer, ainda que não seja possível visualizar as estrelas, tenha certeza que elas estão lá. É como amigos, mesmo não os podendo ver, quando são de verdade, eles estão em algum lugar, não estão? Irradiando o seu brilho para aqueles que estão sendo possível ver. Quando esquecemos disso, nos tornamos presas fáceis, meramente pessoas incautas ou desconhecedores do conhecimento, do saber. O saber é a maior arma contra a ignorância. O saber é mais precioso do que milhares de pedras preciosas. Estas podem ser roubadas, perdidas, extraviadas na vida, mas o saber, ele vai te servir até o último dia. Quando ele falta na vida de um homem ou de uma mulher, é necessário lembrar, e falamos disso há poucos dias atrás, que o povo de Deus foi destruído porque lhes faltou o entendimento, o saber. Oséias 4:6, lembra-se? Portanto, dentro dessa esfera eu posso te dizer, fracassos passam a ser inevitáveis.
Infelizmente para eles, os incautos, será impossível viver sem fracassar. Em várias áreas de sua vida, e não só uma ou duas vezes, até que seja considerado um verdadeiro despertamento e aceito um genuíno quebrantamento do coração, lá no âmago da mente, seguido de um profundo arrependimento, que nada mais é do que um dom puro, puríssimo de Deus. É necessário pedir por ele, não é humano. Mateus 7, verso 7 e 4, verso 17. Também do livro de Atos dos Apóstolos 13, 19 e 17 e 30 vão ajudar muito a formar melhor um cômpito, uma ideia dorsal da vida espiritual para tomarmos decisões. Porque o conhecimento te ajuda a tomar decisões, e as melhores é para aqueles que acumulam dele. Você me entende? Enquanto isso não acontecer, é muito triste e desalentador ter que dizer: não existe a possibilidade de viver a vida, apenas existir. Isso nunca foi o plano de Deus para os seus filhinhos, nunca. Lilian era uma desconhecedora de todos esses princípios que regem uma vida. Portanto, ela estava acumulando tristezas, frustrações. Estava sendo quase impossível viver sua vida. Ela era vitimada por uma sucessão de fracassos. Deus não criou nenhum de nós para vivermos fracassando, mas para vivermos triunfando, mais que vencedores. Primeira Epístola de João 2,17 e Romanos 8,37. E 2 Coríntios 2,14. E este é extraordinário. Aliás, acho que todos, um melhor que o outro, são parte das 7.486 promessas de um Deus que não pode mentir, ou que seria impossível que o fizesse. Tito 1,2 e Hebreus 6,18. Lilian só o conhecia de ouvir falar, assim como eu, por 40 anos da minha vida. E um cego não pode guiar outro cego, não é mesmo? O que eu tinha era só dinheiro, e o que ela tinha era só sonhos. E nem dinheiro nem sonhos fazem pessoas realizadas ou felizes de verdade. Mas eu te garanto, porque eu tenho autoridade para fazê-lo, pelos anos de remissão que passei. Deus, Ele supera tudo. E com Ele, você tem todas as coisas à sua disposição. Quando Ele passa a ser o primeiro na tua vida. Sermão da Montanha, Mateus 6,33. Primeiro livro de Reis, 17,13. E o Evangelho de Mateus de novo, capítulo 22, versos 37 e 38. E a primeira epístola de João 4,19, para ficar claro no seu coração. Há um plano, é o plano eterno, concebido para você antes da fundação do mundo. Efésios 1, 13 e 4. Mas eu não sou obrigado a vivê-lo. Eu recebi o livre-arbítrio. Eu seguirei o plano original de Deus se eu quiser. Porque senão, as circunstâncias me permitirão seguir o meu plano original. O plano original de Deus é o plano A. O plano original do homem é o plano B. Eu vivi o B. 40 anos. Lilian vivia o B. E agora, tudo. E o céu em peso se desmoronava sobre sua cabeça.
Só quem viveu esse desmoronamento é que sabe do que eu estou falando, ou do que a Lídia estava passando. Apesar de tudo, Lilian era uma sonhadora e algo dentro dela não permitia fazê-la desistir, triturada, alquebrada pela dor. Ela conhece o Walter. Parece que ele havia caído do céu, em meio à dor, em meio a tudo que se passava em sua vida. Lilian estava cheia de amargura. Alguém apareceu. Alguém tomou-la nos seus braços e disse que iria ajudá-la. E agora, algo lhe dizia que Walter ia ser o grande amor da sua vida, o que ela não tinha encontrado ainda, como ela precisava. E parecia que era sua alma gêmea. Eram palavras dela. E ela se rende a esse sentimento. Eles passam a viver juntos. Ela o amou com todas as suas forças. E ele, a ela, segundo os seus sentimentos, segundo a sua compreensão. Que isto fique claro nesta narrativa testemunhal. Walter agora cuidava dos 3 filhinhos, cuidava dela, trabalhava, e o seu tempo, além do trabalho, era com a família que ele dizia ter orgulho de ter alcançado. E não demora muito. Agora Lilian estava aguardando seu 4º filho, mas não seria um menino. Era a primeira menina de sua prole, que tanto ela amava. E enfim, Mary Ann nasceu. Linda, saudável, trazendo enorme alegria ao casal e aos 3 irmãos. Lilian agora acreditava que tinha superado tudo, que aquelas nuvens negras passaram, que o céu estava claro e que agora sim ela ia ser feliz. Ela ia realizar o seu grande sonho de ter um lar, de ter um esposo digno, de ter filhos abençoados, e ela queria o melhor para eles. Mas como eram todos pequenos, ela só tinha tempo para cuidar deles, cuidar do lar, cuidar do esposo. Na sua rua, ela era conhecida como uma mulher de sorte. Ela tinha uma família bem ordenada aos olhos dos vizinhos, em especial por aqueles da outra vila onde ela morava, que sabiam de sua dor, de seu sofrimento, e a viam agora feliz. Eu me lembro que quando ouvi ela narrando, eu me regozijava em cada momento positivo da vida de Lilian. Ela sorria, é como se ela estivesse vivendo de novo aquele instante em que ela cria que tinha superado. É tão bom ver alguém superar a sua dor, ultrapassar os pontos mais terríveis de uma vida, começar de novo, não é verdade? Walter saía bem cedinho, ele trabalhava de vigia, então ela preparava a marmita dele, o lanche que ele iria também necessitar. Eles ficavam juntos e tomavam o desjejum de mãos dadas, assim que ela podia se sentar na mesa com ele. Eles dão aquele abraço afetuoso, se despedem e iriam se encontrar à tarde para ir a um shopping com as crianças, porque aquela tarde
ia ser livre. Assim que fechou a porta, ela, ao se preparar para cuidar agora das crianças, 2 tiros, a queima-roupa. Ela sai à rua para saber. Infelizmente, Walter estava caído sobre uma poça de sangue. Havia sido morto, fuzilado por 3 homens que de costa ela pôde ver correndo pela rua abaixo. Mais tarde, vieram apurar, era um assalto, e ele reagiu. Aquele dinheirinho que ele tinha e que foi levado era para comprar um presente para o filho mais velho, que nem era de seu próprio sangue. O programa da tarde que eles iam fazer em família. Agora, sem o esposo, sem o dinheiro, sem alegria. 4 filhos. Roger, Ernest, Derek e Marianne. Por mais incrível que possa parecer, essa história é realíssima. Eu a pude ouvir, ver, tocar, sofrer com ela, sorrir com ela nos momentos pertinentes e ver esses filhos ao seu lado, ver todas as marcas da dor que impossibilitaram que eu a reconhecesse. Apesar dos anos passados, o mundo havia passado por cima dela como de um trator sobre qualquer objeto, quando ela já não sabia mais o que fazer, como continuar vivendo, como sustentar 4 boquinhas. A família não queria vê-la, os vizinhos a ignoravam. Aliás, era uma comunidade e a maioria não teria facilidade maior para poder ajudar. Parece que quando as coisas estão muito difíceis, se tornam pior, porque qualquer um que pudesse, a sensação que temos é que eles desaparecem todos e ficamos à míngua. Isto se traduz na falta de Deus. Não conhecer Deus é uma tragédia. Eu provei na minha carne, Lilian provava na carne dela. E quantos nesse mundo já não provaram disto? E até acredito que entre nós, alguns que me ouvem já possam ter passado por coisas não iguais, mas tragédias que lhes marcaram para sempre. E só é possível viver porque conheceram a Deus. Isto foi o meu caso em especial. Mas a questão aqui é a situação da Lilian que nós estamos relatando para você. Em uma ida até o final de uma feira, buscando alguns alimentos que haviam sido desprezados pelos feirantes. Sim, procurando no lixo. Mas ela determinou que seus filhinhos não iam passar fome como ela passou. E até aquele dia, ela tinha conseguido sempre alguma coisa. O que a mantinha viva era os próprios filhos, nada mais. Ela vivia chorando. Mas quando estava com eles, ela sorria. Porque os amava e também, ao mesmo tempo, não queria que eles pudessem sofrer a dor que ela não sabia como administrar. Procure entender isto. Talvez as mães entendam melhor. E naquela quarta-feira, era um dia nublado, garoava. Lilian estava desagasalhada. Também fazia frio. O corpo um pouco roxo do frio. Lágrimas secas em seu rosto. Essa era a marca. Um dos feirantes brigou com ela, que ela estava mexendo numa caixa, onde ele apenas tinha colocado ao chão
algumas frutas para fazer um arranjo que ela, não sabedora, estava pegando. Ela pediu perdão, mas ele continuou fazendo com que ela saísse dali. Isso condoeu o coração de Carlos, que era um auxiliar de vendas da banca da frente. Ele saiu da sua banca, ele pegou algumas frutas da banca, colocou em um saco, uma sacola de plástico, e deu para ela, dizendo: pega mais algumas coisas que você precisa. Ela não acreditou. Posso pegar mesmo? Então ela foi e pegou timidamente alguma coisa. Ele não era o dono da banca, ele era o funcionário. E ela falou: mas eu posso pegar, eu não tenho dinheiro. Não precisa, eu vou pagar para você. Ele pegou um dinheirinho do bolso e foi levar lá para o dono que estava no caixa tudo que ela pegou. E ela foi embora, muito agradecida. Ela mal conseguia carregar. Eram 4 sacolas. Como a feira já tinha acabado, apenas estavam arrumando as coisas, ele pediu para o seu patrão que lhe desse apenas uns 20 minutos para que ele ajudasse aquela mulher tão infeliz levar as suas sacolas e que ele já voltaria rapidamente. E assim foi. Ele pegou as sacolas, levou, era até relativamente perto. Lilian se surpreendeu com tanta gentileza, com tanta bondade. E a missão que ele queria fazer foi cumprida. Ele proveu um alimento, ajudou a levar, correu para a feira, terminou toda a sua assessoria como um funcionário daquela banca. Carlos estava em paz e Lilian estavam felizes naquela tarde. Ninguém havia lhe dado tanta coisa. Dias depois, ela de volta àquela feira, ela juntou as suas sacolas com as coisas que tinha apanhado. E como a banca de Carlos era uma das últimas, ela foi até lá para dizer: Carlos, muito obrigado. Muito obrigado. Eu não vou me esquecer nunca do que você fez naquele dia para nós. Hoje eu não preciso de nada, já estou com todas as coisas aqui. Olha aqui, Carlos. Você é um homem especial, você é diferente, Carlos. Que Deus cuide de você, disse Lilian. Ele disse: Lilian, eu percebo que você tem uma família. Eu poderia conhecê-los. Ia ser uma imensa alegria para mim. Ela prontamente disse: lógico, você já sabe onde eu moro. Você se lembra? Sim, eu me lembro. E depois, terminada a feira, foi ele. O caminhão já tinha partido. Ele morava em outro lugar, mas ele foi ver Lilian, conhecer sua família, pôde ver os seus 4 lindos filhinhos. E perguntou: e o papai deles? E ela contou a história. Carlos era muito sentimental e ele chorou bastante. Ele pegou na mão dela e disse: se você me permitir, eu vou te ajudar. Ela disse: você não tem que fazer isto. E ele já disse: eu preciso fazer isto. Meu coração reclama por fazê-lo. Tendo dito isto, ele saiu. Passaram dias a fio. Lilian, impressionadíssima com o sentimentalismo de um homem que só tinha visto 2 vezes. 2 semanas depois, sem querer ir até a banca do Carlos, ela não conseguiu se conter e foi até lá. E perguntou para o seu patrão onde estava o Carlos, que ela não o via. Ele disse que ele havia pedido a conta.
e que ele não trabalhava com ele já fazia 2 semanas e que não sabia mais dele. Lá estava partido de novo o coração de Lilian. Ela tinha encontrado um amigo aonde eles não existiam. E volta para casa uma mulher infeliz, com as esperanças de uma nova amizade ruída, uma dor latente, poucos alimentos naquele dia, mas lá ia ela. Ela faz uma pausa, ela respira fundo, 1, 2, 3 vezes, e me pergunta: Fernando, você está me compreendendo? Eu falei: sim, eu estou te compreendendo. Eu posso continuar te contando? Eu estava ansioso para saber. E disse: lógico que você pode, você deve continuar. Ela levanta inquieta. Ela começa a soluçar. Lágrimas escorrem, parece que não cessavam mais. Até que de repente ela me disse: mas a continuação é amanhã. Para você poder fazer uma gerência do que você já ouviu na sua mente, no seu coração. Pai, nós não estamos aqui simplesmente relatando uma história trágica. Nós estamos tendo uma aula espiritual. O professor é o Espírito Santo. Nós contamos com uma assistência nessa sala de aula, mantida pelos santos anjos, para que afaste de nós aquelas sombras, para que possamos enxergar melhor na vida de alguém aquilo que nós não enxergamos na nossa. É mais fácil ver de longe. Também, Pai, disse Jesus: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem somos nós para culpar sem ouvir a outra parte? Quem somos nós para poder atribuir ao próximo as suas próprias culpas, quando nem das nossas nós damos conta? Tem misericórdia de nós, Senhor, pois nós mesmos podemos estar precisando tanto de ajuda quanto ela naqueles dias, por uma situação muito menos aterradora do que ela passou. Como, por exemplo, quando os nossos olhos não podem ver e nossos ouvidos não conseguem ouvir e nem nosso coração bater por causas dignas, assim como o de Cristo um dia parou de bater pela causa mais digna do mundo, salvação de suas criaturas, como eu e dos meus amados que estão nos ouvindo. Que o nosso coração pudesse hoje ser Ele e cada nova batida dedicada a Cristo Jesus, por tudo que nos fez e faz, sem deixar nenhuma ovelhinha desgarrada, assim como estava a Lilian naqueles dias. Deus, eu mesmo gostaria de contar toda a história de uma vez só, mas o Senhor não me permite. O Senhor sabe que uma aula é melhor ministrada quando nós podemos tomar parte de alguns ensinos cruciais e os traduzirmos ao nosso coração como procedimentos de vida que devem ser sempre melhores, examinados, porque uma vida não examinada não vale a pena, como disse os grandes pensadores. A própria Escritura nos convida a fazê-lo. Examinai-vos a vós mesmos. Se permanecem na fé, provai-vos a vós mesmos. Palavras paulíneas. Desta forma, Pai,
nos ensine como praticar este exame pessoal de nossa vida e chegarmos a uma conclusão mais lógica, espiritualmente falando, que sem Ti, verdadeiramente, nada podemos fazer. E tudo que tentamos, tudo, foi em vão. Terrível passar uma parte da vida em vão, sem sentido. Um enorme vazio, só acúmulos de dores e frustrações, que nunca foi Teu plano. Eu quero hoje assumir o Teu plano para a minha vida, em nome de Jesus. E quero pedir para todos os que querem também, Pai, assumir somente o Teu plano, viver somente a Tua vontade por nossa própria escolha, pelo emprego do nosso livre-arbítrio que custou a vida de Jesus. Nós queremos ser novos homens, nós queremos ser criaturas transformadas da água para o vinho. Começa em mim, Senhor. Queremos ser mais altruístas, queremos ter a marca de Cristo através de sua abnegação e coragem. Queremos, Pai, ter despreendimento para ir aonde o Senhor nos propõe. Porque o melhor lugar do mundo não é onde nós queremos estar, mas onde o Senhor queira que nós estejamos, para realizar a missão pela qual existimos. E assim, sermos os mais felizes dos homens. Eu tenho alguma autoridade para falar sobre isto, Pai, porque levei uma vida inteira para aprender. Mas agora, eu quero fazer tudo que tiver ao meu alcance, não só para viver os meus melhores dias, como estou vivendo, apesar das lutas, mas para que outros queiram experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita, diz a palavra, vontade do Senhor, Pai, para a vida deles, para suas famílias, e para que o final seja o mais lindo, o mais extraordinário da vida de cada um que ora conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, por favor, precisamos que você se inscreva no canal se você ainda não é. Isto é fundamental para que o YouTube entenda que há relevância, que ajuda algumas pessoas. E estamos contribuindo para que haja respostas onde parece que não tinha respostas nenhuma. Então ele indica para outras pessoas que nós nem conhecemos para ouvir também e serem agraciadas com esperança. É isto. Por isso a insistência todas as madrugadas. E para isso é necessário que se atinja para a plataforma do YouTube um conjunto de pautas, como acionar o sininho, colocar um comentário que nós aproveitamos e recebemos a sua oração e vamos orar por você por alguns dias, até que o Senhor nos diga, basta, já fizemos lá no céu o que tinha que ser feito. Entende? Então compartilhe as mensagens com as pessoas que você acredita que pode auxiliar com isto. E coloque um like ou dislike, de acordo com o seu entendimento. Isso nos ajuda e vai ajudar muitas pessoas. E você passa a ser e ter uma bênção especial por estar ajudando na propagação do Evangelho Eterno. Em nome de Jesus. Muito obrigado.